De volta com o Educador Entrevista aqui na companhia da Michele. Agora, obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Obrigada, Luciano. Eu que agradeço mais uma vez aqui acompanhando de vocês. Bom, há algum tempo já, né, nós temos tido políticas públicas aí no sentido de melhorar a alimentação nas escolas, né, com a restrição de entrada de alguns produtos. Vamos fazer primeiro, né, um retrospecto disso, né, e falar um pouquinho da importância dessas ações no ambiente escolar. Sim, há um ano atrás foi acordado, né, foi pela lei, saiu uma nova legislação que vai ser obrigado que as indústrias diminuam toneladas de açúcar nos alimentos, que são processados, na verdade, devido ao grande consumo das crianças em relação a esses alimentos. Então, assim, eles estão tentando, a saúde, né, o Ministério da Saúde, a Anvisa, eles estão tentando fazer com que diminua esse acesso, porque o índice de obesidade infantil hoje é muito alto. Perfeito. E a gente já tinha visto políticas públicas nas escolas, né, estaduais e alguns municípios que já tinham cortado a entrada, por exemplo, nas cantinas, né, de refrigerante ou de salgadinhos fritos, etc. E a gente já viu uma reação da indústria nesse sentido, colocando mais salgadinhos assados, né, uma outra linha aí de processados, mas tentando se adequar às normas. Sim, as cantinas, por serem particulares, né, das escolas, eles tentaram colocar, né, a legislação ainda não está vigente, existe a legislação que eles têm que fazer essa redução de oferecimento de alimentos mais saudáveis, porém, assim, tirando essa parte de redução que tem da Anvisa, ainda não está. Eles tentaram, assim como a merenda escolar, fazer uma alimentação mais saudável, está oferecendo mais frutas como sobremesa. Então, assim, eles estão tentando, a gente da saúde, os profissionais da saúde, estamos tentando fazer com que tudo saia dentro do combinado, né, da parte lógica, porque é muito fácil. E as crianças ali, eles vão pegar o que está sendo oferecido. Se tiver refrigerante, é bem prático ali para que eles possam pegar, eles vão pegar. Mas se não tiver, e tiver uma opção mais saudável de um suco natural, vai ser a única escolha que eles têm. Então isso ajuda bastante. E também o cuidado nesse sentido, né? Porque a gente fala suco, e você coloca bem, né, o suco natural, né? Porque tem os sucos das caixinhas, os sucos prontos, que são tão prejudiciais quanto o refrigerante. Exatamente. O suco tem que ser de fruta natural ou com a maior concentração de polpa de fruta. A gente percebe, né? A gente falava dessa mudança de visão da indústria, né, em função das legislações aí voltadas à escola, mas também a gente também percebe com a divulgação de alimentações mais saudáveis e disso entrando na rotina, também uma política no sentido de reduzir açúcar e de reduzir sódio dos produtos, né? É um primeiro passo, mas ainda pequeno se comparado ao que nós precisaríamos. Com certeza. Eu penso assim, o primeiro passo foi dado, então que bom que o primeiro passo foi dado. E interessante também, em relação a essa redução, as pessoas ficam mais conscientizadas realmente sobre o risco, né, do sal, não somente do sal, que é o sódio, mas o açúcar também. Porque assim, não é só o sódio, né, que entra como conservante, que é o sal, o açúcar também é um conservante. Então, assim, tudo misturado, a parte dos usantes, na verdade, corante, edulcorante, a parte de acidulantes, que é embutido ali no alimento, em relação a manter o alimento processado com uma validade muito mais alta. Então, assim, olha o rótulo. Infelizmente, quando tiver uma grande quantidade de sódio, é maléfico para o organismo. Existem as recomendações, existe a legislação que busca a quantidade tanto do açúcar quanto o sódio ideal para o organismo. Então, assim, as pessoas têm que se conscientizar em relação a isso, porque às vezes fala assim, ela é nutricionista e ela quer tirar o sal e o açúcar. Não é tirar, é reduzir, fazer trocas boas, trocas saudáveis, né? Porque
porque às vezes também não é excesso de peso. A gente vê muito isso, né? Que a pessoa, de fato, está inchada pelo excesso de consumo de sal e, consequentemente, a retenção de líquidos. Sim, aí entra também as doenças congênitas, né? Questão do diabetes, em questão da hipertensão, que aí as pessoas têm que fazer drasticamente a redução desses produtos, né? E é uma coisa também que me deixou muito feliz, que agora, né, a gente tem o Guia Alimentar Infantil, que é novo, saiu pelo Ministério da Saúde, que assim, crianças até 1 ano não pode fazer o consumo do sal. E até os 2 anos não ter o consumo do açúcar. É assim, eu acho que o pior não é só o sal até o 1º ano, porque 6 meses normalmente é o aleitamento exclusivo. Então a mãe dá só o leite. Então é a parte mais fácil de lidar com as crianças. A partir daí, a questão de começar os temperos dos alimentos, a sopinha, papinho, suquinho. Então assim, quanto o pediatra já fala, né? Sem sal, até o 1º ano. A única coisa que não é respeitada, que é lei, gente, é lei. Até os 2 anos não pode dar. Tem que tentar reduzir o máximo possível de açúcar industrializado nos alimentos para as crianças. Porque é a fase de desenvolvimento, é a fase de manutenção, é a fase de crescimento que vai levar daqui, desses 2 primeiros anos de vida, para o resto da vida. E às vezes fala assim, mas ele olhou, ele quer, Michele, ele tem vontade. A criança não entende, eles não sabem, eles não têm vontade. Nunca experimentou para ter vontade. Não sabe, Luciano, em questão de tipo assim, eu vou dar um pouquinho para provar. A partir do momento que provar, você vai estar oferecendo e ele vai estar conhecendo. Mas antes disso, ele não tem que conhecer. E tipo assim, não é noia, não é paranoia de nutricionista. É vida, é saúde. Então é uma coisa assim, que você não quer para você, que você já tem essa parte de diabetes, essa parte de pressão alta, obesidade e outras doenças associadas devido a isso, não deixa levar para o seu filho. Oriente a sua mãe, porque eu acho que o problema são as avós, né? Tipo, na minha época não tinha isso, não existia isso. Mas hoje em dia é muito diferente do que antigamente, Luciano. E não é que a criança não consuma açúcar, né? Porque quando você dá uma fruta, já contém o açúcar natural desse alimento. Sim, mas eu falo em relação não somente o natural dos alimentos, que aí não tem como evitar, mas essa parte de industrializado mesmo, o açúcar cristal ou os conservantes que tem ali, os adoçantes que tem nos alimentos, o açúcar do refrigerante. Tipo, pra mim, eu olhar e ver uma criança tomando refrigerante hoje, de menos de 2 anos, é um absurdo. Mas quem sou eu para criticar? É a minha profissão. Quem tem que ter consciência é a família. Aí fala assim, Michele, quando você tiver seu filho, você vai ser extremamente chata. É um cuidado, gente, infelizmente. Não é ser extremamente chata, é ser extremamente cuidadosa. É estar preservando alguma coisa que no futuro eu estaria evitando. Então, se eu não, são só 2 anos de um período extenso de uma vida inteira. Então é difícil falar assim, nossa, Michele, mas até os 2 anos. Gente, é só até os 2 anos. Depois ele vai ter aí 80, 90 anos pela frente, que vai evitar muita coisa. Sem dúvida. E a gente tem altos índices de obesidade infantil, tem altos índices de diabetes infantil, exatamente por esse descontrole muito cedo. Exatamente. O Ministério da Saúde, ele fez essa advertência, ele lançou o Guia Alimentar para crianças brasileiras devido a isso. O índice de crianças em obesidade acima de 3 anos é muito grande. Então, se você for parar para pensar, as outras pessoas mais velhas, elas já viveu o que tinha que viver, elas já têm consciência do que está acontecendo na vida delas. As crianças não têm. As crianças, elas estão conhecendo o mundo agora. Então não é proteção, não é excesso de nutrição, é excesso de cuidado. É um cuidado que futuramente vai ser prejudicial. É um cuidado que, se a gente não ter agora, lá na frente a gente vai sofrer com isso.
E pensando nessa questão, né, do quanto isso é benéfico, né, de fazer esse cuidado, até porque nesse período é que a criança vai começar a desenvolver um pouco do seu paladar, dos gostos, etc. E é fácil fazer nessa época, né? Depois passou essa fase, conseguir comer fruta, legume, verdura fica mais difícil. Completamente. E como é a fase de desenvolvimento e manutenção de tudo do que ele está se transformando, é o desenvolvimento da criança, na hora que você está ali fazendo a amamentação. E ele até os 2 anos é recomendado que ainda dê o leite materno. Mas assim, você começou a dar um leitinho com Toddy. Você acha que ele vai pegar o peito? Não é docinho. Então assim, a partir do momento que ele começa a conhecer, né, ter o paladar, na hora que você dá para a criança até 1 ano de idade, que é o período que as pessoas conseguem por mais tempo, porque é a parte de introdução alimentar, eles fazem aquelas caretadas, aí fala, ai, tadinho, mas ele está desenvolvendo o paladar, tanto do doce, quanto do salgado, quanto do azedo, quanto do amargo. Então tá tudo relacionado ali. A partir disso, ele já começou a conhecer, ele já vai começar a fazer escolhas. Então vai chegar um período também que ele vai ter a fase de recusa, que ele não vai querer os alimentos. Só que se você já tem a parte que ele já conheceu os outros alimentos mais doces e ele teve a opção do paladar doce, ele vai comer suas besteiras. Ele não vai comer uma carne, ele não vai comer uma fruta, ele não vai tomar um leite. Então é questão de quanto menos ele conhecer, menos ele vai ter a escolha lá no futuro. Que isso vai continuar prejudicando se você não tiver o cuidado agora. Porque se você fizer isso agora, lá no futuro, quando ele estiver na fase de recusa, que gira em torno dos 2 anos e meio, 3 anos, ele não vai ter essa opção de eu quero biscoito recheado, eu quero refrigerante, e ele, meu filho só come isso. Não, ele vai ter uma opção mais reduzida em relação a frutas, verduras. Eu não quero brócolis, mas ele vai comer uma laranja ou um morango. Luciana perguntando a respeito, né, de outras coisas que servimos para as crianças, como por exemplo achocolatado, enfim, se contém açúcar. Hoje, devido a essa grande restrição que teve das indústrias, né, por causa da Anvisa, já existe os achocolatados com redução de açúcar. Mas assim, esses tradicionais, que é os mais comuns, têm açúcar. Então, o rótulo é importante, né? Ler rótulo é importante para saber o que tem e quanto tem. Eu sempre brinco com os meus pacientes que eu falo assim, a importância das calorias não convém. Quem tem que contar a caloria sou eu. Então, assim, o rótulo você tem que aprender a ler em questão de quantidade de sódio, quantidade de açúcar, ingredientes referentes àquele alimento. Porque hoje é muito comum no rótulo estar escrito que não tem açúcar. Então, sem açúcar. Mas na hora que você vai lá nos ingredientes, você encontra em questão de alguns tipos de açúcares meio que embutidos ali. Em questão de maltodextrina é um tipo de açúcar. Tem a parte de sacarose, sucralina, em questão de várias coisas que tem ali que é separado. Lógico que tem alguns que são mais benéficos ao organismo, não fazem tanto mal quanto o açúcar cristal. Mas tem o açúcar invertido, tem o mascavo, tem o demerara. E assim, tem que olhar a qualidade daquele açúcar que está pré-disponível ali naquele alimento. E quanto menos processado, melhor o alimento. Perfeito. A gente percebe isso, né? O refino está ligado à cor e a textura do açúcar, né? Quanto mais fininho, quanto mais branco, pior é para a saúde. Exatamente. Quanto mais refinado, o açúcar cristal, quanto mais for ali, o mais maléfico é, né? Também com relação a essa questão, né, dos produtos, o Gilberto também falando da questão do sódio, né, do sal, que aparece como conservante em muitos produtos e em alguns até demasiado, mais do que a gente costuma comer normalmente. Ele é um conservante natural, né, que usa muito na indústria, só que assim, existe uma quantidade que é recomendada. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, ela estipula 5 gramas de sal por dia para os brasileiros. Só que assim, não acaba, porque 5 gramas de sal é uma colherzinha
de café, sobremesa, uma daquelas menorzinhas, não é o de sopa que nós usamos. Então, assim, é uma quantidade muito pequena. Aí você olha lá, em questão, quanto menos sódio, melhor. Você olha lá, 180 miligramas, mais o sal que você usa já nos alimentos, né? Que ali você já vai estar usando uma quantidade tipo de 1 grama para poder dar o sabor no alimento, tanto nos preparos, né? Almoço, jantar. Então, acaba sendo uma quantidade muito exorbitante no final do dia e é onde pega dos processados que o que acaba sendo utilizado e aumentando isso. Aí fala assim, eu sou hipertenso, tenho que reduzir o sódio. Não só o sódio, né? Os conservantes dos alimentos e a parte do sal. Perfeito. E é importante começar a ter essa rotina, né, de ler os rótulos, entender o que é cada coisa, aquilo que a gente não compreende, perguntar para alguém a respeito daquilo, porque muitas vezes é isso, olha, não aparece como açúcar, tá, como açúcar invertido ou com outro nome técnico, né, não aparece como sal, aparece como sódio, e assim vai. Porque as pessoas não têm o hábito de gastar tempo no mercado devido à a rotina muito acelerada, né? Então você vai lá, o máximo que você vai já direto naqueles alimentos que você tem que pegar e vai embora. Eu sempre brinco que os meus pacientes, quando começam a fazer o acompanhamento, eles não vão gastar mais 15 minutos, eles vão começar a gastar de 30 minutos a 1 hora no mercado, porque é muito importante a leitura dos rótulos, porque a empresa é obrigada a descrever tudo que contém naquele alimento, em questão de sódio, de açúcar, de gorduras e fibras alimentares, para saber se aquele alimento realmente é benéfico ao organismo, que na maioria das vezes acaba sendo muito mascarado, né? E é interessante isso, né? O quanto se movimenta toda essa indústria, as pessoas nem sabem, né? Então sempre fica aquela dica, olha, às vezes não dá tempo no mercado, na rotina, mas depois está em casa, lê a embalagem e fala assim, olha, na próxima eu não trago esse mais, né? Hoje a gente tem muito acesso a sites, né? Dá para ter opções e buscar opções saudáveis, né? Então, que facilita essa pesquisa. Mas graças a Deus, Luciano, hoje em dia o mercado de alimentos saudáveis tem tomado conta, né? Porque tem sido muito constante essa parte hoje de intolerâncias, tanto à lactose, tanto ao glúten, e fora as modinhas, né? Low carb, low fit, no glúten, celíaca e tudo mais. Então, assim, é uma parte benéfica que acaba sendo transmitido em relação a esses alimentos não poder conter, né? Então, ser obrigatório nos rótulos não contém lactose ou não contém glúten, assim como futuramente vai ser obrigado ser específico, né, a quantidade expressa totalmente ali, porque eles falam 0 açúcar, mas tem os outros tipos de açúcar. O açúcar cristal, o açúcar comum não está presente, mas e os outros? Assim como a quantidade de sódio hoje já tem circuladinho lá, o açúcar também, porque o açúcar não é só, né, aquele açúcar colocado ali, tem o açúcar do alimento. Então, em questão de um carboidrato, ele já tem a quantidade de açúcar que ele vai fazer a digestão no organismo e tudo mais, e não vai ser benéfico, né? Vai ser um malefício ali para um diabético, por exemplo, que às vezes está comprando um alimento porque no rótulo está escrito sem açúcar, mas não está lendo os ingredientes que contém ali naquele alimento e não sabe o que vai acontecer no organismo a partir da ingestão, né? A Marisa perguntando se já se encontra, se tem acesso à internet, né, como ter acesso a essas informações. Já sim, Marisa, já está disponível no Ministério da Saúde, em todos os conselhos de classe, né, de nutrição, CRN, e se vocês preferirem, eu posso colocar nas minhas redes sociais também para que vocês tenham acesso. Ele é em PDF, ele tem toda a parte, né, essa cartilha alimentar, ela tem toda a parte desde a alimentação, de como fazer a amamentação exclusiva, até como fazer a introdução dos alimentos. Então, eu posso estar disponibilizando nas minhas redes sociais, mas vocês entrando no site do Ministério da Saúde, ou vocês colocando lá no Google, né, que hoje em dia todo mundo usa o Google, como cartilha alimentar infantil, também já tem disponível.
Perfeito. E é interessante isso, né? Quanto mais você tem o contato, né, com esse material, né, e mais se coloca na rotina, vira hábito, né? E a questão é essa, né? Se faz desde cedo, a criança cria o hábito. Sim, e eu acho interessante porque todas as mães deveriam ler, não porque está falando sobre a redução do sal ou redução do açúcar, mas em questão de saber o benefício que vai ter para o seu filho, porque a gente já sabe, depois que a gente já está mais velho, já passou, que a gente tem que lidar com um tipo de patologia, é mais fácil a gente lidar. Mas imagina o seu filho com 2, 3 anos desenvolvendo uma doença dessa, o tanto que ele não vai sofrer, o tanto que você também não vai sofrer junto para tentar curar, trazer um bem-estar. Então, assim, são coisas que nem eu falei, é um período muito baixo, um pouco, 2 anos não é muito em vista da vida inteira que vem pela frente do seu filho. Então, assim, vocês tendo acesso a essa cartilha, vocês tendo acesso às informações, não vai ficar restrito e falar assim, eu não sabia. Então, hoje em dia, o Ministério da Saúde, a Anvisa, toda a parte da saúde, todos os profissionais, eles já estão sabendo. Então, assim, eles já têm o cuidado e o nosso maior intuito é a prevenção. Porque hoje em dia é muito comum, antigamente era muito difícil ouvir falar em câncer. Hoje é muito comum você ter câncer. Então, assim, são as coisas que é comprovado cientificamente que o açúcar, ele potencializa as células cancerígenas, ele alimenta essas células. Então, assim, são coisas que dá para evitar, são coisas que a gente pode prevenir. Que aí às vezes fala, é muito. Não é muito, é muito pouco, na verdade, o que a gente tem que fazer para a gente se prevenir em relação ao que pode acontecer futuramente. Perfeito. A Aline, né, parabenizando pelas colocações, e coloca uma outra questão, né, que é o fato de levar as crianças ao supermercado, né, que sofreu muito com os filhos no começo, mas depois criou essa rotina ensinando, né, a eles os hábitos corretos e tal. No primeiro momento rolou choro, um pouquinho de birra, mas depois a rotina se estabilizou. É que nem assim, Aline, eles vão pelos rótulos, eles vão pelas embalagens coloridas, eles vão pelo que eles viram na TV, porque a TV, infelizmente, tem essa parte de ser a comunicação deles, de influenciar, né? Tipo, ele viu, mas ele não sabe o que é até os 2 anos de idade. Então, ele está interessado no desenho, nas cores vibrantes, porque para ele é novidade. Então, às vezes, viu o rótulo de uma batata industrializada ali, que é colorido. Então ele vai falar assim, quer a batata, ele tá fazendo birra, não porque ele quer a batata, ele quer fazer birra porque ele está vendo aquelas cores, a não ser que você já tenha dado e ele já saiba, ele já conheça o alimento. Aí já é diferente. Mas a partir do momento que ele olha, faz assim com a mãozinha que ele quer, é porque ele está vendo as cores, não porque ele conhece aquele alimento. Então ele não precisa provar. Eu acompanho uma nutricionista que ela é materno-infantil no Instagram e ela pega essas embalagens e coloca fruta dentro. Tira tudo, faz a higienização e coloca a fruta e dá para o filho. O filho come achando como se fosse assim. Então vai muito da criatividade da mãe também, porque ele não sabe, ele está vendo o rótulo, mas ele não sabe o que tem ali dentro. Aí ela ofereceu maçã e ele comeu a maçã como se fosse a melhor coisa do mundo do rótulo colorido. Então assim, ele vai de você ter a criatividade e o cuidado, né? Você não está enganando o seu filho, você está cuidando do seu filho. Sem dúvida. Quero agradecer, como sempre, a presença aqui no programa, né? Espero que as dicas sejam úteis, que as pessoas busquem a cartilha, coloquem a cartilha em prática aí com as crianças, né? Que a gente tenha uma geração com alimentação mais saudável do que a nossa. Né? Assim eu espero. No futuro próximo. Obrigado sempre, Michele. Imagina, eu que agradeço, me coloco à disposição sempre, eu fico muito feliz pelos convites e eu sempre espero, na verdade, eu venho promover saúde. Eu sempre estou aberta para todo mundo que precisar em questão de esclarecimento de dúvidas, em questão de atendimento, mas assim, o meu maior prazer é vir aqui e falar, gente,
tem solução. Para tudo tem uma solução. É mudança de hábito, é complicado no começo, mas nada que seja impossível. Então, assim, mães, por favor, converse com as suas mães, que o problema não são as mães, são as avós. Que explique que naquela época não tinha, os alimentos eram muito menos processados, os alimentos eram muito mais saudáveis naquela época, que hoje a criança não conhece, ele não está com vontade. Então, assim, vocês vão ter que ser a maior ponderação. E aos amigos, conhecidos e família, não dê o alimento para a criança sem a permissão da mãe, porque hoje é muito comum várias alergias. Então, em vez de você estar tentando, é bonitinho, ele está com vontade, você pode estar matando uma criança, você pode estar prejudicando a saúde dessa criança. Então, assim, todo cuidado é pouco e nunca façam sem pedir autorização da mãe. Perfeito. É meu recado. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui. 18h30 temos Cidade na TV. Ficamos agora na companhia da TV Brasil e voltamos, como sempre, amanhã, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.